Saudações, alunos do 8º ano das Escolas Civil Militar. Estamos preparando mais uma aula de cidadania e civismo. Aula aí que a gente continua o tema da organização e hierarquia militar. Qual o objetivo da nossa aula de hoje? Bom, justamente, o objetivo é conhecer os principais fatos históricos relacionados à Força Aérea Brasileira. Temos aqui o brasão da FAB, tá? Que é a força aí da nossa aeronáutica. Vamos para o conhecimento. Você lembra qual força armada é responsável pela defesa do espaço aéreo brasileiro? Essa é fácil de responder, né? Quais motivos teriam levado a aeronáutica a ser a mais nova das forças armadas que compõem aí o Brasil? Então, respondendo para vocês, a Força Aérea Brasileira é a responsável pela proteção do espaço aéreo brasileiro. E qual que é o motivo dela ser a mais nova das Forças Armadas? O motivo é puramente tecnológico, tá? Motivo tecnológico, tendo em vista que o avião foi uma invenção do século XX e que demorou até ter a sua tecnologia aprimorada e realmente poder ser usado mais amplamente, tanto no uso da aviação civil, quanto também no uso da aviação militar. Então a questão aqui é puramente tecnológica. Com a descoberta da aviação civil, houve a necessidade de proteção do espaço aéreo dos países. Como que ocorre essa proteção? Pergunto para vocês. E olha que interessante esse mapinha aqui que eu trago. Esse mapa aqui, que é do ano de 2009, ele mostra todas as rotas aéreas comerciais que existem no planeta Terra. Então, por onde está sendo transportado de forma aérea, quais são as rotas que vão aqui, por exemplo, de São Paulo para a Europa, de São Paulo para os Estados Unidos, atravessando todos os países. Veja como a aeronáutica e a aviação se tornaram importantes para a humanidade, facilitando aí esse transporte. Então, a invenção do avião foi de suma importância para a humanidade, possibilitando um grande transporte de pessoas e mercadorias de maneira mais rápida e de maneira mais constante ao redor do globo. Também abriu um novo terreno de combate, já que a soberania aérea pode interferir diretamente na proteção do solo e das águas. A aviação ela já foi usada dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu de 1914 a 1918. Porém, naquele momento, ela ainda estava no início. Os aviões ali não tinham propriamente uma escola de aviação militar ou a devida instrução do que era um combate aéreo. Ele tem sua inauguração a partir da Primeira Guerra Mundial. Mas na Segunda Guerra Mundial, que ocorre de 1939 a 1945, a aviação militar já mostrou que ela era muito importante nas operações, tanto de ataque quanto de defesa. E ali nós vamos ter o aprimoramento por trás de todos os países do mundo dessa importante força armada. Então, quais são as origens? O Ministério da Aeronáutica brasileiro foi fundado por meio de decreto em 1941, que transferiu para a aeronáutica militares e equipamentos que faziam parte da aviação militar e da aviação naval. Não existia ainda uma força aérea, mas o exército ele tinha a sua aviação militar. E a aeronáutica também tinha sua aviação militar, vendo como essas duas outras forças armadas já demonstravam preocupação em garantir a soberania do espaço aéreo. Então, a partir de 1941, o que ocorre? A aviação militar e a aviação militar naval, as duas elas entregam seus equipamentos e seus homens para essa nova força que surge, que é a Força Aérea Brasileira. Então, ela surge da fusão da aviação do Exército e da aviação da Marinha. Então, ela ganha aí sua autonomia como força armada. Quando foi a primeira ação da Força Aérea Brasileira? Pois bem, a primeira ação ocorreu em 22 de maio de 1942, quando já dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, um avião B-25 da Força Aérea Brasileira, que é esse avião que eu estou demonstrando aqui para vocês, que está no Museu da Aeronáutica, esse é o modelo B-25, atacou um submarino italiano chamado Babarigo. Esse submarino da Marinha Italiana estava navegando a costa brasileira. Sentindo ameaçada pela presença de um submarino, a Força Aérea Brasileira tomou uma ação e bombardeou esse submarino. Não foi o único caso desses que a Força Aérea Brasileira interferiu durante a Segunda Guerra Mundial. Certo? Mas vamos para a nossa primeira atividade da aula de hoje.
Qual era o contexto internacional durante a criação da Força Aérea Brasileira em 1941? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder? Lembrando, como sempre, esse aqui é um exercício discursivo, o seu texto não precisa estar rigorosamente igual ao meu, mas alguns detalhes você tem que colocar para a gente considerar correto a sua resposta. Minha sugestão de resposta está aqui. Minha sugestão. No contexto internacional, o mundo se encontrava em plena Segunda Guerra Mundial, que durou aí de 1939 a 1945. Olha, fazia 2 anos que o planeta Terra já estava nesse evento chamado Segunda Guerra Mundial, quando foi criada a Força Aérea Brasileira. A primeira grande guerra em que a aviação foi usada massivamente em combate. Então, na Segunda Guerra Mundial, você teve grandes ações de grandes forças aéreas ao redor do globo, desde a Força Aérea Americana, a Força Aérea Alemã, a Força Aérea Soviética e também a participação da Força Aérea Brasileira. Como eu mostro aqui para vocês, então, uma outra imagem de um avião PBI, Catalina, PBY, e que ele está perseguindo e bombardeando um submarino da classe U-Boot, um submarino da Alemanha nazista, que estava também na costa brasileira e foi localizado. Então a Força Aérea já teve seu batismo imediato em missões de vigilância no Atlântico Sul, buscando navios de guerra e submarinos dos países do eixo no oceano. Então eles faziam não só essa missão propriamente de bombardeio, mas também de localização, de vigilância, em contato com a Marinha Brasileira. Pela questão da altitude, ficava mais fácil deles identificarem a presença de submarinos que estariam embaixo da água e também de informar a Marinha Brasileira caso houvesse a presença de algum encouraçado ou algum outro navio inimigo ou suspeito
próximo à costa brasileira ou no território marítimo brasileiro. E aí nós temos, é claro, a Força Expedicionária Brasileira, pois o Brasil participou ativamente da Segunda Guerra Mundial. No esforço, então, de libertar a Itália do fascismo, foi enviado junto à Força Expedicionária Brasileira o primeiro grupo de aviação de caça e a primeira esquadrilha de ligação e observação, que lutaram juntos com a Força Aérea dos Estados Unidos, nesse contexto de ocupação e libertação da Itália do fascismo. No caso aqui nós temos um avião Thunderbolt P-47 com um emblema justamente Sentapua, que era o grande emblema da Força Expedicionária Brasileira. Esse avião Thunderbolt ele era de fabricação americana. Foi justamente comercializado com o Brasil para que o Brasil pudesse aí ter uma aeronáutica moderna para participar aí da libertação da Itália no contexto da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, novos inventos foram desenvolvidos. E aí a Força Aérea Brasileira também precisou modernizar todo o seu equipamento militar. Tá? Porque surge, no meio da guerra, a aviação a jato. Então, após a Segunda Guerra Mundial e com o desenvolvimento da aviação a jato, a Força Aérea Brasileira viu a necessidade de atualizar seu arsenal e adquiriu, então, o jato britânico Gloster Meteor, que foi operado até 1960. Esse aqui, nós temos o jato aqui da Força Aérea Brasileira, foi o primeiro primeiro avião a jato que a Força Aérea foi incorporada ao arsenal da Força Aérea Brasileira, procurando justamente modernizar a sua tecnologia, que no caso da Força Aérea Brasileira, a tecnologia é uma necessidade muito importante. Certo? E aí nós temos também a fundação da Embraer. Vendo aí a necessidade de desenvolver tecnologia própria e uma produção aérea nacional, foi fundada em 1953 a Empresa Brasileira de Aeronáutica. Essa que é uma das grandes empresas do mundo de fabricação tanto de aviões para o uso civil quanto para o uso militar. No caso aqui nós temos a imagem de um Embraer KC-390, que é o maior avião de transporte militar produzido na América do Sul. Há outros aviões de transporte maiores? Com certeza. Só que na América do Sul, a Embraer, essa empresa brasileira, ela é responsável pela produção do maior avião de transporte militar que tem na América do Sul, com fabricação na América do Sul. Então vamos para mais uma atividade. Quais motivos levaram a Força Aérea Brasileira a participar da fundação da Embraer? Vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, responderam? Eu perguntei para vocês, quais motivos levaram a Força Aérea Brasileira a participar da fundação da Embraer? E eu trago aqui minha sugestão de resposta, em que eu falo, a Embraer é uma empresa brasileira que produz aviões tanto para o uso civil, quanto também para o uso militar. A participação da Força Aérea Brasileira na sua fundação envolveu a necessidade de desenvolvimento nacional de tecnologia e de armas, evitando assim a dependência de empresas estrangeiras. Então nós temos uma série de equipamentos de aviação, tanto civil quanto aviação militar, em que o Brasil ele é proprietário da tecnologia e ele é proprietário da capacidade de produção disso aí, sendo autônomo, independente de outros países ou de ter que importar a tecnologia de outros. Mas a aviação, ela continua sendo um processo tecnológico contínuo, necessitando então a constante atualização de seus equipamentos. Tá? Pois a aviação ela tem se desenvolvido com uma enorme velocidade nos últimos tempos. O que leva a gente aí a falar da Força Aérea Brasileira hoje, que em 2013 a FAB comprou 36 caças supersônicos Gripen, com transferência de tecnologia da fabricante sueca Saab AB. Esses caças aqui eles já representam uma nova tecnologia, uma nova velocidade, porque são caças supersônicos. No caso aqui nós temos um FAB 4100 Gripen, cuja velocidade máxima dele é de Mach 2. Isso é, ele consegue chegar 2 vezes ao limite da barreira do som. Ele consegue andar mais rápido, voar mais rápido que o som. Então, por isso que a gente chama que é um caça supersônico. E no acordo da aquisição foi feita a transferência de tecnologia para a Força Aérea Brasileira, dando aí autonomia para a Força Aérea Brasileira a administrar, fazer a devida manutenção e os cuidados desses tão importantes supersônicos para a defesa do espaço aéreo brasileiro. Tá. Então, a gente já tem enfatizado aqui várias vezes que essa questão tecnológica tem sempre sido muito íntima da Força Aérea Brasileira. Por conta disso, a Força Aérea Brasileira ela também tem vários institutos de ensino e de pesquisa, justamente procurando aprimorar tanto o seu quadro pessoal, quanto também o seu quadro tecnológico. No caso aqui, para o desenvolvimento de uma Força Aérea atuante, é necessário o constante aprimoramento de seus oficiais e equipamentos. Por isso, a Força Aérea Brasileira conta com a Academia da Força Aérea, que fica em Pirassununga, e ela é responsável pela formação dos oficiais de carreira, isso é, formação pelos seus quadros de soldados, administrativos, oficiais de armas e oficiais de serviço. E também com a Escola de Especialistas da Aeronáutica, que fica em Guaratinguetá, que forma especialistas nos equipamentos de voo. Então, as pessoas aí especializadas na manutenção, no cuidar na parte engenharia, manutenção dos equipamentos de voo. E nós temos o Instituto Técnico da Aeronáutica, o famoso ITA, que ele forma engenheiros militares e civis em diversas especialidades da aeronáutica. Fazer um vestibular, ser aprovado num vestibular do ITA é um grande feito. O Instituto Técnico da Aeronáutica é um dos vestibulares mais difíceis, se não for o mais difícil que existe no Brasil, por causa da qualidade do ensino que ele forma aí seus engenheiros e seus quadros técnicos. Muito importante essa instituição aí da Força Aérea Brasileira no desenvolvimento de pesquisa e de tecnologia nacional. Mas vamos para a nossa última atividade da aula de hoje. Como a Força Aérea Brasileira se relaciona com o ensino e o desenvolvimento de tecnologia? Vocês não têm um tempinho para pensar? E eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Perguntei para vocês como a Força Aérea Brasileira se relaciona com o ensino e desenvolvimento de tecnologia. A minha sugestão aqui de resposta: para a defesa do espaço aéreo brasileiro é fundamental a constante inovação tecnológica da Força Aérea Brasileira, pois a própria aviação, tanto civil quanto militar, são frutos de grandes invenções e desenvolvimentos tecnológicos. Foi um gigantesco avanço para o ser humano conseguir ter essa capacidade de voar. É um sonho muito antigo, certo? E isso levou anos e séculos de desenvolvimento de tecnologias que se preencheram, permitindo então que o ser humano adquirisse essa capacidade, tanto do voo civil quanto da aviação militar. Então, retomada, o que nós vimos aqui na aula de hoje? O contexto em que foi fundada a Força Aérea Brasileira. Também podemos observar um breve histórico da participação da Força Aérea Brasileira em guerras e conflitos. E também aí o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da formação dentro da Força Aérea Brasileira. Então, eu agradeço a todos por mais essa aula. Até a próxima!